E agora sim, a gente vai começar a nossa aula de número 12. Teste da capacidade da partida da bateria. É isso? Exatamente. Vamos lá? Bom, a função principal da bateria no carro é fazer o motor funcionar. Para isso que ela existe lá. E se sobrar algum tempo, ela vai cuidar de alimentar algum acessório. Mas o importante é fazer o motor funcionar, porque tudo que tem dentro do carro tem que funcionar com o motor ligado. Tá? Você tem um bônus ali, um pouquinho de carga de bateria para poder deixar o farol aceso um pouco tempo, a luz interna um pouco tempo e tal, mas não é feito para... O carro não foi feito para usar sem o motor estar funcionando, tá? Ainda mais hoje que o carro tem muita coisa elétrica dentro. Então, principal função, fazer o motor funcionar. E o que a gente tem que saber numa bateria é a capacidade que ela tem de gerar energia, e essa geração de energia é a quantidade de corrente que ela consegue fornecer na hora que o motor de partida pede, tá certo? Então tem uma tabelinha aqui para vocês terem uma ideia, em função da volumetria do motor, quanto eu preciso mais ou menos de corrente de partida, tá? Então, por exemplo, se o carro tem se o motor de 1.0 a 1.6 litros, mais ou menos até 130 amperes, tá? Se eu tenho de 1.6 a 2.0 em torno de 150, se eu tenho um motor maior, até 180 amperes. Isso aqui é para motor, aqui está escrito ciclo Otto, é motor a gasolina, tá? Se motor diesel, como ele tem uma compressão maior na hora do funcionamento, isso aqui vai mudar bastante, tá? Bom, na bateria, adiantando um pouco, a gente consegue ver aqui, ó, Chegou pertinho. que essa bateria, tá vendo esse CCA aqui, ó? Esse aqui é corrente de partida. Essa bateria suporta até 275 amperes durante a partida do carro. Esse 275 amperes é tipo 5, 10 segundos no máximo, tá? Certo? Mais que 5, 10 segundos no máximo o quê? Na partida. Na ali. batida, não é pra gente se empolgar. Se empolgar e ficar segurando ali e tal, O porque... que acontece se eu, lembra se eu ficar segurando? Se eu colocar um consumidor de 2 amperes e 25, 2 amperes nessa daqui, ela vai durar 20 horas. Imagina se eu colocar 200, ela vai durar alguns segundos só, né? Então, olha como é que às vezes a gente nem se toca disso daí, né? De você dar aquela partida mais demoradinha ali. Exato. Não tá pegando? Volta a chave. Se não pegou, tem que ver por que ele não está pegando. Mas não insiste. Não insiste, tá? Tá. Bom, a gente está falando em corrente, né? E o certo aqui, o mais prático seria você medir durante a partida, a corrente que está passando por aqui, tá? Para medir corrente, você precisa de um equipamento igual esse daqui, ó. Uma pinça? Chama pinça amperimétrica. Tá? Isso é novo. Não, é antigo. Esse aparelho aqui é recente, mas a pinça existe há muito tempo. Essa aqui especificamente não serve para automóvel porque ela não mede corrente contínua. Eu trouxe aqui para mostrar só o formato, tá? Então, toda pinça amperimétrica tem esse jeitão aqui. Você vai ter que usar uma pinça amperimétrica que tenha... Essa aqui tem tensão alternada e tem que ter tensão contínua. Essa não tem no caso. Aí você pode ver no mercado, existe. Aqui tem corrente alternada, que tem corrente contínua, é um pouco mais cara, tá? Essa aqui custa na faixa de R$70. Então, como é que você vai medir? Você pega isso aqui, escolhe lá a corrente, né? O valor da corrente aqui e vai colocar o fio aqui no meio. Deixa eu mostrar aqui. Você vai fazer assim, ó. Imagina que isso aqui é o fio, né? Você vai fazer isso aqui, vai dar a partida no carro e vai medir o valor aqui, tá? Como a gente não tem a pinça amperimétrica, nós fizemos com um multímetro, tá? Tem um VT que vai falar como é que é feita essa medição com o multímetro e a gente compara esse resultado numa tabelinha também e você vai ver se a capacidade se a corrente que ela está gerando está suficiente ou não. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente compara isso? Por que eu meço a tensão? Porque quando eu vou dar a partida, eu vou ter um consumo alto dessa bateria, e o que vai acontecer? A tensão de 12,6 vai ter uma queda, tá? Só que essa queda de tensão não pode ser menor que um determinado valor, porque aí quando eu estou dando a partida, a bateria, o motor suga muito a corrente dessa bateria, suga muita energia. Se a tensão cair, por exemplo, abaixo de 10, a bomba de combustível para, o calculador, o módulo do motor lá que está gerenciando o negócio para fazer o motor funcionar também desmaia
o motor de arranque vai virar e vai virar à toa porque não tem energia para todo mundo funcionar. Você tem uma outra tela ali com uma explicação, né? Antes da gente ir para o nosso VT, tem uma... Não, tem o comentário que eu estou fazendo agora, é um resumo do que eu estou falando aqui. Do que você está falando, né? Tá? Eu posso usar a pinça perimétrica e posso usar o multímetro. Tá? A queda de tensão aqui está falando em torno de 9,6, mas isso depende muito do modelo do veículo, tá? Então, depende de quantidade de consumo que ele tem lá dentro, né, de componentes. Aqui, essa informação aqui fala de 9,6 volts, mas hoje em dia, se cair para menos de 10, você já vai ter problema, tá certo? Então, agora o próximo é a gente ver ao vivo e a cores o VT do teste da capacidade de partida. Vamos lá, vamos ver? Vamos ver. Uhul! Nós vamos fazer agora o teste para medir a capacidade da bateria entregar a carga para o motor de arranque para funcionar, tá certo? Nós vamos fazer isso usando o multímetro. Para fazer o teste, eu preciso primeiro desligar a bomba de combustível do carro, porque eu vou fazer a medição enquanto eu estou dando a partida. E se eu der a partida e o carro pegar, o alternador entra na jogada e a tensão da bateria vai lá para cima, tá? Não é o que a gente quer. Eu quero medir ali com o multímetro quanto cai de carga, de tensão na bateria durante o momento da partida. Através desse valor, eu tenho uma tabela para dizer se essa bateria está boa ou não. Primeiro, vamos desligar a bomba de combustível. Existem duas maneiras de fazer esse teste aqui. Você desligando a bomba de combustível através do fusível ou através da própria bomba, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? Desliguei a bomba aqui e vamos lá fazer o teste. Bom, para esse teste aqui, nós vamos novamente usar o multímetro, tá? Medindo a tensão em volts. Eu vou regular ele aqui para 20 volts. Eu vou fazer duas medidas. A primeira medida, eu vou medir a tensão que está essa bateria. E a segunda medida, durante o procedimento de partida, eu vou continuar medindo para ver quanto cai a tensão enquanto a bateria está fornecendo corrente para o motor de partida, ok? Vamos fazer a primeira medição. Primeira medição, 12,55. Agora, durante a partida do carro, a gente vai ver aqui no multímetro quanto vai ser essa queda de tensão, ok? Nós vimos ali que deu 10,4, tá? A menor queda de tensão durante a partida. Bom, nós vimos no teste que teve uma queda de tensão de 12 alguma coisa para 10,4, tá? A bateria, durante esse teste, não pode cair menos de 9 volts. Se ela caísse para menos de 9 volts, a gente teria que recarregar essa bateria. No resultado do teste, a bateria desse carro está boa. Bom, a gente acabou de ver aí uma explicação rápida aí do teste aí com multímetro. Bateria, se caísse para 10, esquece, não ia ligar mais nada. Esquece, aí a gente teria que fazer uma recarga dessa bateria, né? Para ver se ela volta a ter essa capacidade de carga. Se ela não conseguir, você vai ter que descartar. Perguntinha, você falou, a gente poderia fazer a recarga da bateria. Quantas recargas uma bateria consegue aí? A gente tem um exemplo muito chulo aí no nosso celular, que também tem um tempo de vida, né? Um prazo de vida aí muito pequeno. Você compra, ele está tinindo no 100% ali, dá uns 6 meses, ele já está, essa capacidade aí chupando. A bateria, de quanto em quanto tempo tem que fazer recarga e quantas vezes dá para fazer recarga nela, Roberto? Bom, de modo geral, uma bateria, a gente tem uma parte específica sobre isso, mas ela aguenta em torno de 1.500 a 2.000 ciclos de carga e recarga. Isso, em termos de uso do carro, dá em torno de 3 a 4 anos de uso. Ah, é? Tá? Vai depender muito de como você usa. Quanto mais você usa, melhor. A bateria não gosta muito de ficar parada. Tá? Lembra que eu falei que é igual o suco de caju, que vai decantar? Então, você tem que estar sempre movimentando a sua bateria, né? Fazendo o ciclo de recarga para que ela dure mais. E essa pergunta é legal pelo seguinte, a bateria, a gente falou do consumo dela durante a partida, né? Eu dou uma partida, para o alternador recuperar o que eu consumi na partida, eu preciso no mínimo de 20 minutos em rotação de 1.500 a 2.000 RPM no motor. Olha só. Então, se você, por exemplo, pega o carro e usa menos de 20 minutos por dia, você está abaixando a carga da sua bateria, porque ela não consegue recuperar. Isso mata ela mais cedo. Nunca chega no 100% dela. É igual o exemplo do celular, que antigamente a bateria viciava. Sim, viciava num nível baixo. Então, assim, você dava 100%, mas na verdade ela estava carregando 20%. Ela não conseguia chegar. Não então, o importante é você usar bastante, você usar o carro depois da partida por um certo tempo para recuperar a carga.
Tá? Dá para dizer quanto é esse um certo tempo aí para a gente? Não, tem que ser pelo menos mais de 20 minutos, tá mais de meia hora. Tá bom. Hoje, mesmo quem mora em capital, né, que o trânsito nunca anda, né, mesmo que você faça trajeto curto, às vezes para fazer um trajeto de 7 km, você demora 2 horas e meia. Né? Então você sobrecarregou a bateria ali, porque você ficou só o motor de marcha lenta. Né? Mas Alberto, você pode falar, por favor, pode concluir. Mas se você tem muito trajeto curto em cidade que não tem trânsito, você pega o carro, anda 1 km só para ir na padaria e volta, você está judiando um pouco da bateria. É bom que de vez em quando você faça uns 200, 300 km com o carro para poder recuperar. Até para o próprio carro, sabe? Para limpar a garganta dele. O Alberto está falando que é bom viajar de vez em quando. É bom você usar o carro. Carro tem que ser usado, não é para ficar na garagem. É para ficar na garagem. Vou pegar uma deixa aí que você falou do alternador. Esse daí é um vizinho que não larga de jeito nenhum da bateria. Eles têm que andar juntos ali, né? É um parceirão dela. Parceirão ali, um não vive sem o outro ali. Um não vive sem o outro. Como que eu sei que o problema pode estar no alternador aí? Dá para você dar algumas dicas aí pra gente? Bem, nós vamos fazer, acho que é o próximo teste. A gente vai ter um teste aqui, na prática. Nós vamos ter o teste aqui. Como é assim. que você sabe, logo em seguida, a gente vai ter o teste de como é que você sabe se o alternador está carregando ou não. Então tá bom. Então a gente hoje ainda, nesse módulo ainda, a gente vai falar. Então eu vou guardar, me lembra de fazer essa pergunta de novo, mas ali para frente, então pode concluir. Tá? Bom, se ficou alguma dúvida aí no teste que a gente fez lá no carro, é só mandar a pergunta para o chat. Tá? O que a gente vai falar agora, eu já até adiantei aqui, é como é que eu identifico a minha bateria. Né? Nós estamos mostrando essa bateria que é de um determinado fabricante, e toda bateria, por norma, tá, eu tenho que ter uma identificação. Tudo que você usa hoje em dia, você tem que ter uma identificação para saber o que é. Né? Até tem etiqueta lá no pão que você come e tal. Então, no carro também tudo tem que ter uma etiqueta. Na bateria, eu vou encontrar em cima dela, tá? De todas elas, ou às vezes em cima, ou às vezes do lado, depende muito do fabricante, você tem uma etiqueta que vai dizer uma série de informações. Tá? O que nos interessa nesse momento aqui é saber, por exemplo, que eu tenho aqui a capacidade de carga, que a gente falou, né? Aqui ele fala que essa aqui é a bateria de 12 volts. Esse C20 aqui é a norma que esse fabricante usou para comprovar a capacidade de carga. Existem duas normas, uma que é C20 e uma que é C10. Tá? O que é o C20? Aquilo que eu falei, a gente vai aplicar 1/20 de corrente. Né? Se ela é de 40 amperes, eu vou aplicar 2 amperes, 1/20 da corrente que ela consegue fazer para fazer o teste. Se for aqui a C10, eu vou aplicar 1/10 da capacidade dela para fazer a medição. Tá? E aí ele fala que essa bateria aqui, na pior condição, a menos 18 graus, ela consegue gerar 275 amperes na corrente de partida. Tá? Depois ele vem outra norma, ele fala de uma norma BNT aqui, fala o peso dessa bateria, tá? 11,5 kg, mais ou menos 5%, fala que são valores mínimos garantidos. Assim, bota uma bateria maior, até quanto vai o peso de uma bateria? Tem uma bateria que chega aí a 50 kg, dependendo do tamanho, dependendo da capacidade. Essas baterias como é que fala? De no break e tal, bateria estacionária, porque elas têm que ter bastante capacidade, ela tem que funcionar por um bom tempo, né? Então, ela é mais pesada. Então a gente mostrou um exemplo aqui. Nessa etiqueta, esse aqui particularmente eu não sei o código, o que significa esses códigos do fabricante, mas essa última letra aqui é padrão. Tá? No código aqui ele tem que dizer o formato da caixa, tá? Ele vai dizer o tipo de dimensão da caixa e vai dizer também, com essa letra D aqui, que o polo positivo fica do lado direito da bateria. Tá? Se tivesse um E ali... Se tivesse um E, seria o contrário. Então isso é importante na hora que você vai comprar a bateria. Se você comprar a bateria, essa aqui, precisava ser essa bateria, por exemplo, o polo positivo do lado direito. Mas se a instalação elétrica do carro foi feita para o polo positivo ser do lado esquerdo aqui, você não vai conseguir montar essa bateria, porque você vai tentar virar ela ao contrário, mas o cabo não vai chegar aqui, você vai ter dificuldade. Então, isso é uma coisa importante para você verificar. Normalmente, são essas que a gente encontra. Não, que vem dos fabricantes, enfim, são essas que a gente encontra nos carros. Sim, mas você tem muita variedade aqui de posição, direita, esquerda, depende muito do carro. Tá? E tem também, nesse código aqui, você vai encontrar o diâmetro
do borne. Tá? Quanto que ele é? O diâmetro dele aqui. Porque dependendo do tipo de carro, você tem um diâmetro maior ou menor aqui. O que isso interfere para o carro? Não, você não vai conseguir montar, né? Tá. Então, para você comprar a bateria adequada para aquele veículo, você tem que ver que bateria que é, pegar as informações aqui, ir no fornecedor e falar, eu quero uma bateria, blá, 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 para que dê certo no carro. Tá? Tem carros, por exemplo, que o borne não é redondo, ele sextavado, né? Ele é chatinho, assim. É chatinho. Tá? Não chatinho no sentido de ser, vamos dizer assim, ele é um retângulo aqui. A maneira de fixação é diferente. Então, tudo isso informa aqui. Tá? E você pegando o catálogo do fabricante, você vai ver como é que ele codifica. Na tela aqui, a gente colocou um outro exemplo, tá, de uma bateria que é da Eliar. Então, até ele tem aqui na própria, esse cara aqui é mais legal, no sentido assim, ele escreve na própria etiqueta o que você precisa identificar. Então, ele fala, por exemplo, essa bateria aqui é SL65DD 12 volts, 65 ampere-hora. Então, o que significa isso? Que o SL é uma codificação própria desse fabricante, ela tem 65 ampere-hora, DD é o modelo da caixa, D, polo positivo à direita, ou se for D, modelo da caixa e polo positivo à esquerda. Tá? A tensão nominal e a capacidade da bateria. Tá certo? Tudo discriminadinho ali. Tudo discriminadinho. Isso é uma particularidade desse fabricante. Cada fabricante tem lá uma maneira de informar. Comunicação visual. Mas é obrigatório que todos informem a capacidade da bateria e as características dela. Tá? E aqui a gente colocou, né, o mínimo que você tem que saber na sua bateria é a tensão, a capacidade dela e a corrente de partida, para ver se vai dar certo no seu carro aí. Correto? Perfeito. Vocês acabaram de acompanhar conosco a aula de número 12, que foi o teste da capacidade de partida da bateria.